Tem uma cena que acontece todos os dias. Você está andando na rua, passa por dezenas de pessoas, algumas apressadas, outras olhando para o celular. Algumas parecem felizes, outras claramente carregam alguma preocupação. E mesmo assim, elas passam por você como se fosse parte da paisagem. E é estranho pensar nisso, porque cada uma delas tem uma vida inteira acontecendo. Elas têm medos, têm planos, problemas, lembranças, pessoas que amam, pessoas que perderam, mas para nós, muitas vezes elas são apenas desconhecidos. E eu comecei a pensar nisso porque parece que quanto mais conectados ficamos, menos conseguimos enxergar quem está do nosso lado. E a internet aproximou pessoas do mundo inteiro, mas será que ela nos aproximou uns dos outros? Ou será que ela fez o contrário? Pensa em uma discussão nas redes sociais. Ela começa por um comentário, depois vem uma resposta, depois outra. E em poucos minutos, duas pessoas que nunca se viram estão se tratando como inimigas. E é curioso, porque eu duvido que elas falariam da mesma forma se estivessem sentadas frente a frente. Talvez porque atrás de uma tela seja muito fácil esquecer que existe alguém ali. Alguém que teve um dia difícil, alguém que acabou de perder um familiar, alguém que está enfrentando ansiedade, alguém que simplesmente pensa diferente. Quando a pessoa vira apenas uma foto de perfil, fica mais fácil atacá-la, mais fácil ridicularizá-la, mais fácil descartá-la, e talvez seja aí que a empatia comece a desaparecer. Existe um conceito muito bonito na literatura chamado Sonder. É a percepção de que cada pessoa que cruza o nosso caminho tem uma vida tão rica e complexa quanto a nossa. Pensa nisso por um instante. A pessoa que está dirigindo atrás de você, o caixa do supermercado, o professor, o entregador, a moça da padaria, todos eles são protagonistas da própria história. Mas, para nós, eles aparecem apenas por alguns segundos. Talvez a empatia comece exatamente quando lembramos disso. O filósofo Martin Buber dizia que existem duas maneiras de nos relacionarmos com o mundo. Na primeira, tratamos as pessoas como objetos. Na segunda, tratamos as pessoas como pessoas. Parece óbvio, mas não é, porque fazemos isso o tempo inteiro sem perceber. Quando a atendente demora, esquecemos que ela pode estar exausta. Quando alguém responde atravessado, esquecemos que talvez esteja vivendo o pior dia do ano. Quando o motorista erra, imediatamente pensamos que ele é incompetente. Quase nunca pensamos que ele pode estar preocupado com alguma notícia que acabou de receber. A primeira reação costuma ser julgar, não compreender. E talvez isso aconteça porque estamos sempre com pressa. A pressa encurta tudo. Encurta conversas, encurta explicações, encurta a paciência, encurta a capacidade de imaginar que o outro está vivendo. É muito mais rápido criar uma conclusão do que tentar entender alguém. Só que rapidez nem sempre significa verdade. Tem uma frase do escritor David Foster Wallace que me marcou muito. Ele dizia que a experiência mais importante da vida adulta talvez seja escolher conscientemente como olhar para os outros. Porque sempre existe uma história que você não conhece. Sempre existe um contexto invisível. Sempre existe alguma batalha acontecendo em silêncio. E isso muda completamente a forma como tratamos as pessoas. Outro dia eu fiquei pensando em uma coisa. Quando alguém comete um erro, nós costumamos explicar o nosso erro pelas circunstâncias. Eu estava cansado, eu estava nervoso, foi um dia difícil, mas quando outra pessoa erra, nós explicamos pelo caráter dela. Ela é mal educada, ela é ignorante, ela é grossa. E é curioso como somos generosos para interpretar a nós mesmos e tão duros para interpretar os outros. A psicologia chama isso de erro fundamental da atribuição. Nós enxergamos o contexto da nossa vida, mas enxergamos apenas o comportamento da vida dos outros. E talvez seja uma das maiores armadilhas da convivência humana. Empatia não significa concordar com todo mundo. Isso seria impossível. Sempre haverá pessoas com quem você vai discordar. E tudo bem, empatia não é abandonar suas opiniões. É lembrar que quem pensa diferente continua sendo uma pessoa. Parece simples, mas olhando para o mundo de hoje, talvez seja uma das coisas mais difíceis de se fazer. Talvez a verdadeira gentileza não seja em grandes gestos. Talvez ela esteja nas pequenas escolhas. Ouvir alguém sem interromper, agradecer, pedir desculpas quando necessário, responder com calma, dar o benefício da dúvida, olhar nos olhos. Essas coisas parecem pequenas, mas são justamente elas que fazem alguém se sentir humano. E eu não acho que todo mundo esteja precisando de apenas pessoas mais inteligentes, ou mais produtivas, ou mais bem-sucedidas.
Eu acho que ele está precisando de pessoas que consigam parar por alguns segundos e pensar: e se eu estivesse no lugar dela? Porque essa pergunta muda tudo. E muda a forma como falamos, como ouvimos, como julgamos e como convivemos. Talvez a empatia não seja uma qualidade extraordinária. Talvez ela seja apenas a decisão de lembrar que ninguém é apenas aquilo que vemos por alguns segundos. Todo mundo está vivendo uma vida que nós não conhecemos. E talvez, se lembrássemos disso com mais frequência, o mundo fosse um lugar um pouco mais leve. Mas enfim, essa é só uma reflexão. E se te fez pensar por alguns minutos, acho que esse vídeo já valeu a pena. E agora eu quero saber de você. Qual foi a última vez que você realmente demonstrou empatia por alguém e que encontrou alguém que demonstrasse uma empatia que você nunca esqueceu?